Creepypastas que eu gostaria que estivessem no especial do N-Rap. Hey, fala pessoal, como vocês estão chegando de volta? E eu vamos direto ao ponto. Vou explicar como é que vai funcionar o vídeo. Recentemente o N-Rap lançou uma música, um especial de Creepypastas. E eu gostei bastante, realmente eu gostei. Mas tem algumas ali que são meio óbvias, mas faltou porque elas são creepypastas grandes. Também tem outras que não são tão grandes quanto essas, mas que eu gostaria de, eu gostaria que estivesse lá. No caso, eu vou citar 10 creepypastas, creepypasta barra analog horror e jogos de terror, porque, bom, ele tecnicamente tem algumas creepypastas lá que se popularizaram por jogos, como Mario Potter XE. Que principalmente o MX ficou bem famoso. Já na Analog Horror ele botou o Shin Sonic, que é um Analog Horror meio bostinho. É, mas fazer o quê? Ainda é um Analog Horror. Então, eu peguei aqui algumas creepypastas Analog Horrors que eu fiz, que eu fiz, que eu gosto e que eu achei que poderiam ter entrado no especial. No caso são 10 e algumas menções honrosas que eu vou falar depois do segundo colocado. Já começando com uma creepypasta que quase todo mundo conhece, Siren Head. O Siren Head é alguém que é um personagem que tem rap próprio, mas eu percebi que ele, pelo menos do que eu vi, ele nunca apareceu em nenhum especial de terror. O Siren Head tem rap próprio, já fizeram. Eu não lembro quem é, eu vou pesquisar e vou deixar aí na tela para vocês. Tanto a thumb do rap original quanto do rap próprio, quanto a quanto o nome de quem fez. E já aproveitando, e já falando logo, como eu tô citando o rap do Marquinhos, eu vou deixar o rap do Marquinhos aí na descrição também. Beleza? O Siren Head é uma creepypasta que creepypasta é uma creepypasta, querendo ou não, que foi muito famosa. Hoje em dia ele é bem esquecidinho, mas ainda é muito famoso, é uma creepypasta muito famosa. A gente não tem muitos detalhes sobre a história, mas conseguiram fazer um rap de um personagem que basicamente não tem história, então acho que adicionar ele no especial não ia ter problema. Além que é uma creepypasta boa até. Eu gosto do Siren Head, o Siren Head inclusive já apareceu aqui no meu canal algumas vezes, tanto nos torneios principalmente, mas ele também já apareceu de vez em quando no Caçador de Entidades, se não me engano. Ele já teve algumas versões dele. Bom, vamos pro próximo. O próximo com certeza é o Cartoon Cat. Já que falamos do Siren Head, vamos falar do Cartoon Cat. Bom, o Cartoon Cat, pra mim, da época do Trevor Henderson, que ele tava bem famoso, é a, uma das melhores, se não a melhor que passa do Trevor Henderson. Eu gostei bastante do Cartoon Cat. Principalmente o fato dele. Principalmente o fato dele ser meio que um bagulho de desenho animado, antigo, essas coisas. Eu sei que já teve bastante coisa disso. Como por exemplo o Bendy que surgiu antes do Cartoon Cat. Mas ainda assim eu achei uma boa ideia. E gostei muito da creepypasta. E o, e o Cartoon Cat é meio que tá lado a lado ali com
o Siren Head. Ele também tem rap próprio, mas também, pelo que eu vi, pelo que eu sei, pelo menos, não apareceu em nenhum especial. Então, bom, o próximo que eu vou citar é um que já apareceu que tem rap próprio, inclusive mais de um, e que também eu já vi ele em especiais. Mas querendo ou não, ele ainda é uma creepypasta grande e que não apareceu no rap do Marquinhos, no Unrap. Então, eu acho que no caso é o Herobrine. O Herobrine é uma creepypasta muito grande, muito conhecida, principalmente desde a época de ouro das creepypastas. É a creepypasta mais conhecida do Minecraft, que tem várias creepypastas. E eu não tô nem zoando, tem creepypasta muito menos conhecida. Vocês não tem nem noção do quanto de creepypasta menos conhecida tem no Minecraft. Bom, voltando aqui, temos o Herobrine. Obviamente, eu puxei um pouquinho pro lado da minha paixão pelo Minecraft. Porque vocês sabem, eu sou um youtuber de Minecraft, eu gosto muito de Minecraft. Vocês sabem que eu sou muito fã de Minecraft. Meu canal é simplesmente focado totalmente pro Minecraft. Então nada mais justo eu citar o Herobrine aqui. Herobrine tem rap próprio. Vou deixar dois aí na tela. E os dois que fizeram. E o nome das duas pessoas que fizeram. E, bom, eu acho que ele poderia ter participado, por mais que ele já seja bem manjado. O próximo é agora eles usaram uma creepypasta de desenho animado. Não é muito bem uma creepypasta, mas ainda tá valendo, já que ele veio de uma animação de terror. Acho que só por isso vocês já devem suspeitar quem é. Ele tem rap próprio, já apareceu em especial, só que o especial que ele apareceu não era de terror. Tô falando do Dark Scooby. Ah, mas por que você acha que o Dark Scooby deveria aparecer? Bom, primeiro, ele é, querendo ou não, uma versão de terror de uma creepypasta de desenho animado. Uma versão de terror de desenho animado. E eles, querendo ou não, usaram o Lula Molusco do Red Mist. Bem que eu tinha escutado. Bom, voltando aqui. Então, nada mais justo que eu falar do Dark Scooby. O Dark Scooby é basicamente uma creepypasta. Creepypasta não. Uma versão de terror do Scooby. Que fizeram. Que o Avocado Animations fez. Meio que pra falar sobre o desenho da Velma. Aquele desenho horrível lá. Bom. Acabou que essa animação ficou muito boa. Todo mundo falou bem. Muita gente gostou da animação, principalmente pelo fato dele, né, dar um jeito na Velma, daquela animação horrível. E também... E é por isso mesmo, na verdade não tem outro motivo pro povo ter gostado. Eu achei que a vibe de terror que ele passou foi boa. Óbvio, não foi uma vibe pique creepypasta das antigas. Mas foi uma vibe muito boa de terror, na minha opinião. A animação ficou boa. E, bom, por mais que ele já tenha aparecido no especial do Bad and Friends,
Eu gostaria que ele participasse do especial das creepypastas. Só que esse eu acho que é o que eu da lista aqui, esse é o que eu menos gostaria de ver. Mas ainda assim eu gostaria de ver. Então a gente ignora esse fato. Bom, o próximo muita gente vai estranhar do motivo de ter uma sigla na tela. Mas se vocês querem saber o que essa sigla significa, é simples. The Man in the Switch. The Man in the Switch dos Analog Horrors mais recentes, pra mim é um dos melhores. Ele não enrolou na história, pra mim ele é um dos melhores Analog Horrors recentes que tem. Que ele não enrolou na história. Isso é bom. Porque tem muito Analog Horror que fica farmando essas coisas aí. E enrola muito, fala nada com nada. As explicações são ruins, essas coisas. E sobre o The Man in the Switch? Eu gostei porque a explicação ele não tentou fantasiar muito. Meio que uma das principais explicações do motivo do The Man in the Switch ter surgido foi por causa de radiação, já que o cara que usou a roupa era morador de Hiroshima, se eu não me engano. E também ele não enrolou a história. Na minha opinião, ele é um analog horror muito bom que eu gostaria de ter visto. Bom, o próximo analog horror, muitos vão discordar, já que ele não tem muita história comparado ao The Man in the Switch. Mas ele também tem rap próprio, que inclusive muito bom por sinal, eu recomendo vocês irem ver. E tem uma história entre aspas, já que ele não tem muita história, como eu disse. Boa até. Que é o The Boiled One. Na minha opinião, ele é um dos mais famosos atuais. Isso é verdade. E na minha opinião, ele poderia sim estar no rap. Não, ele tem rap próprio, mas nunca apareceu em nenhuma zero. Até onde eu vi, ele não apareceu em nenhuma sequer especial. Um especial sequer. Por mais que ele tenha simplesmente se tornado muito famoso. E eu gostaria de ter visto ele nesse especial. Inclusive, uma pequena ideia que eu tive agora. Por que não fazer um especial de Analog Horrors? De só Analog Horrors. Ou ARGs também. Porque ambos são bons e ambos são mais levados pro terror. É uma boa ideia. Fica a dica. Se eu... Uma parte 2 também com algum... Uma parte 2 com algumas que passam mais pedidas pelo povo. Bom, fazer o que, né? Vamos continuar. Falando em continuar, vamos pro... Vamos... Eu tenho que... Bom, o próximo tem rap própria entre aspas, mas nunca apareceu em nenhum tipo de especial. Que no caso é o Catnap de Pop Playtime capítulo 3. Inclusive eu gostei bastante do capítulo 3 de Pop Playtime. Tipo, tem no caso, ele tem um rap próprio por causa do Iron Master,
Porque ele tem um rap próprio, porque ele fizeram um rap do capítulo 3 de Pop Playtime. Então é mais um rap próprio do Pop Playtime do que dele. Eu gostei muito dele no jogo. Ele não tem tanta história, mas meio que se contasse, mostrasse ele perseguindo o player e ele falando tudo mais, eu gostaria, eu aprovaria. Lembrando que tudo isso aqui é só minha opinião, porque opinião é opinião. Se você não gostou se você não gosta de uma das creepypastas ou jogos de terror ou algum desses personagens que eu falei, ok, você tem sua opinião, mas eu gosto e gostaria de ter visto eles no especial. Opinião é opinião, cada um tem a sua. Então respeita a minha. E agora a gente vai entrar no top 3. São os 3 que eu mais gostaria. O top 3 foi os únicos que eu deixei por ordem de qual eu gostaria mais. Então vambora. Em terceiro lugar eu deixei aqui o Tinky Wink infectado de Slendytubbies. Por quê? O Tinky Wink? Porque ele é basicamente a cara do Slendytubbies. Sério, gente. No caso eu gostaria dele ou da Po. Ou do Nonô, no caso, né? Que é o culpado de tudo aquilo. Mas eu preferia que fosse o Tinky Wink infectado. O Tinky Wink infectado, ele é um personagem do jogo Slendytubbies, como eu tinha dito. Que é um jogo de terror. Mas ele ganhou um modo história mais completo lá pro Slendytubbies 3. Eu não lembro se ele já tinha modo história antes do Slendytubbies 3. Se ele já tinha, me perdoe pela gafe. Mas o mais completinho, mais conhecido é o do Slendytubbies 3. Bom, eu gosto do personagem. O Tinky Winky infectado não é um personagem muito bom, porque ele não tem basicamente muitos feitos, nem muita história, mas ele basicamente só mata pô. E não sei porque o povo, a fandom começou a chipar os bichos infectados, sendo que eles são basicamente seres irracionais, a maioria pelo menos. A maioria pelo menos é seres irracionais. Então eles não têm sentimentos, então não faz sentido chipar esses bichos, mas isso é assunto pra. Mas isso desvia do assunto. Eu só gostaria do Tinky Winky infectado no bagulho. Vambora. É um personagem que muita gente não conhece. Mas muita gente mesmo, mas ele faz parte de um jogo de terror. Tem filme. Até. Sim, o bicho é desconhecidaço e tem filme. E basicamente. E eu gosto bastante dele. Tô falando do Ao-Oni. O Ao-Oni, pra mim, ele é muito bom. Eu gosto bastante do Ao-Oni. Inclusive, Pillar Chase 2, que é um dos meus. Que é um jogo que eu gosto muito. Tem o Ao-Oni. Inclusive, foi uma surpresa quando eu descobri que algum jogo tinha lembrado do Ao-Oni. Sério, porque o Ao-Oni, por mais que ele não tenha tanta história, no caso ele tem uma historinha bem ali, não é até que bem daorinha, mas não tem tanta história quanto outros da lista. Mas o jogo dele já tem uma historinha lá bem daorinha. E basicamente eu gostaria muito que algum produtor de música geek, por favor, já fizesse uma música desse personagem.
Já que eu gosto muito dele, mas ninguém nem lembra dele. Ninguém nem sequer é capaz das pessoas nem conhecer ele, nunca ter nem conhecido ele. Então, eu gosto muito e eu gostaria que ele estivesse lá, já que é um personagem completamente esquecido que ninguém lembra. E bom, antes do primeiro lugar, vamos para as menções honrosas. A primeira menção honrosa vai para a versão para a creepypasta do Pokémon Black. E eu não tô falando do jogo Pokémon Black em White. Tô falando da creepypasta do Pokémon Black antes, que é da mesma época do Red, Green, Blue e Yellow. Daí tinha a creepypasta da versão Black. Que basicamente, na verdade, eu gostaria de ver ele lá. Porque ele é bom, é uma creepypasta até que boazinha. Bem clichê, mas eu gosto. E não tem muito o que falar. A próxima já tem mais o que falar, que é a creepypasta do Lost Silver. A creepypasta do Lost Silver eu gosto muito também. Ele também é outra creepypasta que não tem muita história, mas eu gosto. Independente disso tudo. Dá pra ver que muitas creepypastas aqui não tem muita história. Ou o personagem em específico não tem muita história, mas dava pra usar contando mais ou menos a história do jogo, essas coisas. E improvisar. Pô, fizeram um rap do The Boy de Young que não tem história nenhuma. E ficou bom ainda. Então, eu gostaria do Lost Silver. Aqui temos dois que muita gente pode discordar comigo, mas eu gosto e não são do são dois meio que locais. No caso, o primeiro é a Backrooms. A Backrooms é algo que estourou a bolha demais. É considerado as Backrooms é um analog horror? Vocês consideram? Comentem aí, vocês consideram a Backrooms como um analog horror? Sendo bem sincero, considero, vai, até que considero. E a Fundação SCP. Mano, não sei porquê, todo mundo esqueceu da Fundação SCP. Ela fez muito sucesso um tempo atrás. E todo mundo esqueceu dela. Simplesmente esqueceu. Se bem que a fandom também não ajuda, né? Porque atualmente uma certa parte da fandom, grande parte dela, só criam bichos muito fortes, sem história e com o intuito só de ser forte mesmo. O intuito da fundação antes era ter criaturas assustadoras, entre aspas. Era ter criaturas boas e interessantes, seres que realmente precisariam ser estudados, se existissem. Como o 096, o 682, o 173. Mas meio que grande parte da fandom agora, da Fundação SCP agora só cria bicho forte pra Fundação SCP ser o verso mais forte de todos. Mas bom, eu gostaria. E bom, vamos para o primeiro lugar, que é o que eu mais gostaria de ter visto naquele rap. E que muita gente esquece dele. E ele não tem rap próprio. E essas coisas. Red do Godzilla Ness é com certeza uma das minhas creepypastas favoritas. Oi, Lobinho. É definitivo, uma das minhas creepypastas favoritas. Acho que ela só fica atrás do Slenderman, que até hoje é a minha creepypasta favorita. Sério, eu gosto muito da creepypasta do Red. Nunca soube por que eles não colocaram. Nunca fizeram é próprio. Porque ele é um dos poucos. Uma das poucas creepypastas que. Uma das poucas creepypastas que tem uma história com início, meio e fim.
Sério, ele é uma das poucas creepypastas que tem início, meio e fim. Não tem nada indeterminado no meio. É início, meio e fim. Por isso que eu gosto dele. Ele não... A creepypasta dele é longa até. É meio longa. Tanto que o vídeo do Golart que ele fez do Red é um vídeo bom, mas ele tem uma hora e pouco, mas ainda assim ele corta coisas da versão original. Então, tipo, o Red é uma história meio longa, mas que dava pra dar uma adaptada pra uma música geek. É muito boa, é uma história boa até. Óbvio, comparado a algumas coisas de hoje não é tanto, mas na minha opinião ainda consegue se manter como uma coisa como sendo bom. E eu não sei por que que todo mundo simplesmente esquece dele. Por exemplo, na minha opinião, a creepypasta dele é muito melhor que algumas creepypastas muito famosas que basicamente a história é sem sentido e cheia de incógnitas que não se respondem. Muitas creepypastas são cheias de incógnitas que não são respondidas durante a história. A do Red, o motivo de eu achar ela boa é que ela tem início, meio e fim. Ela enrola um pouco, eu admito, mas ela tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Por isso que eu gosto tanto dela. Ela não deixa incógnitas. Quer dizer, deixa algumas, mas são poucas incógnitas. E eu gosto muito dessa creepypasta e eu acho que é a que eu mais gostaria de ter visto. Bom, eu já vou deixando esse vídeo por aqui. Esse vídeo já tá bem longo, para editar vai ser um trabalho. Mas bom, comentem aí quais creepypastas vocês gostariam de ter visto. Tem alguma que você discorda? Tem alguma das creepypastas que eu falei aqui que você discorda? Tem alguma que você concorda? Tem alguma que eu não citei que você gostaria? Comenta aí, fique à vontade. Bom, esse foi o vídeo e fui.